quase 1.400 profissionais da saúde contaminados por meio da Covid-19 só no estado de Goiás. Eu entrevisto agora a vice-presidente do Sindisaúde, Luzinéia Vieira. Luzinéia, muito obrigada desde já pela sua participação aqui na TV Alego. E eu queria que você apresentasse os dados atuais de contaminados na área da saúde e também de vítimas fatais. Olá. Então, em Goiás, nós já temos 17.125 pessoas contaminadas pela Covid-19. Desse número, a gente tem 1.383 profissionais de saúde contaminados. E desse número total, nós temos hoje 8 profissionais de saúde mortos, pela Covid-19. O maior número de profissionais afetados até então são os técnicos e auxiliares de enfermagem, seguidos dos enfermeiros, ou enfermeiras. São 602 técnicos ou auxiliares de enfermagem e 256 enfermeiros contaminados com a Covid-19. Nessa semana a gente teve uma morte de uma profissional de enfermagem que ainda não foi contaminada, mas também ainda conta dentro dos suspeitos de Covid-19, carecendo ainda de confirmação. Luzinéia, a gente pode afirmar que o estado de Goiás vive um momento crítico junto aí com os outros estados da nossa federação, e eu queria que você apontasse os principais motivos de tamanha contaminação, e o sindicato tem recebido muitas denúncias? Então, diariamente nós recebemos denúncias, agora muito mais do que anteriormente. Nós temos diariamente recebido denúncias de profissionais de saúde, assustados, amedrontados com o número de casos que tem acontecido nas unidades básicas de saúde, nos hospitais de nível terciário. Tem unidades de saúde que nós temos 9 pessoas contaminadas, nós temos 3, 4 afastados já por confirmação da doença. Então as pessoas estão realmente numa situação de muito medo, sem saber realmente com quem contar, porque infelizmente o poder público tem sido muito omisso, na maioria dos casos, não fazendo a testagem, não afastando em tempo hábil esses profissionais, não realizando limpeza e desinfecção dessas unidades. Então nós temos tido realmente muitas demandas aqui no sindicato, no sentido de proteger esses trabalhadores que estão na linha de frente. Qual que seria aí um cenário ideal para que esse funcionário trabalhasse de forma segura? E dá para pontuar de que forma que muitos estão trabalhando? Então, o cenário ideal seria comunidades abastecidas, com programas de proteção à saúde do trabalhador, com serviço de medicina e saúde do trabalho, que estivesse de fato atento às notificações, às chamadas dos trabalhadores, mas não é o que tem acontecido. Nós do sindicato já enviamos inclusive para o SESMIT, que é o Serviço de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, ofícios solicitando visitas conjuntas com o sindicato. Isso não aconteceu, nós nem obtivemos resposta em relação a isso. Já solicitamos Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, denunciando essas condições inadequadas que os trabalhadores estão submetidos, muitos com ainda falta de EPI ou racionamento de EPI, outros com EPIs de baixa qualidade. Então essas questões, elas precisam ser superadas, não é possível que agora, a gente está no pico do número de casos de adoecimentos e mortes, a gente ainda vivencie situações como essas. Então, de fato, demonstra uma omissão muito grande do poder público e isso é um absurdo. Aquele profissional que é do grupo de risco fez já a denúncia aí no sindicato, não resolveu a situação, qual a orientação para esse profissional? Então, nós estamos solicitando que o profissional entre em contato com o sindicato para que a gente possa acionar o nosso departamento jurídico e que a gente entre com uma liminar para tentar garantir o afastamento desse profissional. Infelizmente, isso deveria ter sido feito a partir do momento em que a ação judicial teve o ganho de causa, mas o poder público não fez o afastamento total de todos esses trabalhadores. Então, mantiveram pessoas acima de 60 anos com comorbidades na linha de frente. Então, aqueles que não têm conseguido, a gente tem entrado com liminar na justiça para garantir que eles sejam afastados. Certo. A gente sabe que outras doenças têm caminhado junto aí com a Covid-19, por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão.
qual que é o alerta sobre esse desdobramento? Por exemplo, as doenças elas já existem, elas aumentaram, potencializaram nesse período aí de pandemia. Qual que é o alerta que vocês fazem? Então, nós recebemos recentemente uma denúncia, inclusive, de um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Esperança, falando para a gente da dificuldade que os usuários da saúde mental estavam tendo de ter acesso a medicamentos, medicamentos que deveriam fazer parte normal da rede e que estão sendo descontinuados. Basta lembrar que esses pacientes, na sua grande maioria, são pacientes que têm problemas de depressão, pacientes com transtornos, né, mentais, e que precisam ser assistidos e não têm sido. A gente sabe que nesse momento de pandemia, a tendência é de que haja um maior sofrimento mental em função do isolamento, em função da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e isso precisa também ser orientado e atendido, né? Não basta a gente pensar que hoje o único problema é a Covid, ainda que ele seja grave. Exatamente, é todo aí um sistema em alerta nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Eu agradeço Exato. demais a sua participação aqui na TV Alegre. Quais são as suas considerações finais acerca desse assunto? Então, nós precisamos que o poder público tenha uma demonstração mais clara de quais são as ações que precisam ser implementadas e o que ele de fato vai conseguir implementar. Porque o que nós estamos vendo hoje são ações sem programação, muito esparsas, não se tem respostas, não se tem diálogo, a dificuldade de manter, né, uma negociação tanto no estado quanto nos municípios tem sido muito grande, e a gente acredita que esse não é o caminho para que a gente construa soluções. Então hoje os trabalhadores estão vivenciando um sofrimento muito grande nas unidades de saúde e é preciso que haja transparência, é preciso que haja democracia para que a gente consiga dialogar e construir soluções coletivas.